Boa noite, Marília. Boa noite, toda a região. Vamos com os principais destaques, as principais informações do seu Marília Agora, que já está no ar nessa terça-feira, hoje confirmando, dia 23 de maio de 2017. E você confere então os principais destaques dessa edição. Teremos as informações aqui do setor policial em Marília. A Polícia Militar em Marília pede para a população ajudar na identificação de um criminoso que assaltou uma farmácia popular na Avenida República. Bem, enquanto os assaltos continuam, a Câmara Municipal continua reunida e definindo, inclusive, os rumos da cidade. A gente acompanha o resumo da sessão de ontem aqui no seu Marília Agora. Veja. 16ª sessão ordinária do ano aprovou 4 projetos de lei que estavam em pauta. O primeiro de autoria do vereador Marcos Rezende, denominando a Avenida Maria Fernandes Cavalari prolongamento e Rua Ângelo Marconato as vias públicas que margeiam o condomínio residencial Arezzo 1. E especialistas preparam evento para o Maio Roxo. Após aderir a campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, o Brasil participa este ano do chamado Maio Roxo. O objetivo é conscientizar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais. E o trabalho muito bonito, a gente vai acompanhar já já o trabalho, inclusive, do meu grande amigo Dr. Fábio, já já a gente mostra também. E o Senac de Marília realiza aula show de gastronomia. O Senac de Marília realizou uma aula show para ensinar aos jornalistas da cidade 2 receitas de risoto no Laboratório de Gastronomia. E o Brasil vive uma bagunça na política, uma grande instabilidade. Os brasileiros discutem o futuro cada vez mais incerto do país. O clima é de incerteza um dia após a declaração do presidente Michel Temer afirmando que não vai renunciar. Bem, enquanto isso tudo acontece, as ações da JBS, que inclusive teve os irmãos Wesley, Gesley, sei lá, é tudo da família Safadão aí, teve uma queda de 20%. Será que o mercado de ações vai manter isso? Veja. As ações da gigante JBS no centro do escândalo que ameaça a permanência do presidente Michel Temer afundaram nesta segunda-feira na Bovespa, com perdas que chegaram a superar 20%. E no combate à violência, Geraldo Alckmin, governo do estado, esteve na Cracolândia nesse final de semana. Olha, nós estamos aqui com o deputado Olim, o secretário Davi Wipe, o secretário Floriano Pêsaro e o secretário Dr. Magno. E assessor de Temer é preso por fraudes na Copa de 2014. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira o assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli. 2 ex-governadores do Distrito Federal, José Arruda e Agnello Queiroz, também foram detidos. E atentado terrorista na Inglaterra, tivemos em Manchester, lá um suicida acabou causando um terrorismo. Confira. A polícia britânica identificou o autor do atentado suicida no show de Ariana Grande na Manchester Arena como Salman Abedi, de 22 anos. De acordo com o jornal Daily Telegraph, Abedi nasceu em Manchester, de pais que fugiram do regime líbio de Muammar Gaddafi. E hoje vamos ter a participação do comentarista em economia, Ronaldo Arruda, que vai falar sobre o que o Brasil pode sofrer com esse escândalo político que vem vivendo. Então, eu pedi para a nossa produção, vou fugir um pouco da regra, coloca aí para a gente o número do WhatsApp e vai fazer parte, inclusive, do nosso bate-papo com o comentarista. E eu quero fazer uma pergunta para você, pode responder já no nosso WhatsApp. Se Lula não for preso, você votaria nele para presidente? Uma pergunta que eu quero fazer para você ao vivo e já já nosso comentarista responde. 99168-6700. 99168-6700. É a pergunta que é, Lula tem chance de ser reeleito presidente do Brasil? Você votaria nele se ele não fosse preso? Está no ar nessa terça-feira, seu Marília Agora, com as principais informações da cidade, do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. E a gente começa falando aqui sobre polícia, né? Aliás, o Fábio Conde já colocou um assunto policial. Se Lula não for preso, você votaria nele?
né? Vai preso ou vota? Vota ou vai preso? Então, vamos torcer para que ele seja preso, né? Porque você não precisa votar nele. É uma brincadeira que eu até faço, na pergunta aqui, que muita gente fala. Em um desses dois lugares ele vai estar, ou na cadeia ou na presidência. Qual será? Tomara que seja na cadeia. Vamos trazer informações então policiais com o Rafael Santos, trazendo os destaques do setor policial aqui em Marília. Confira. A Polícia Militar em Marília pede para a população ajudar na identificação de um criminoso que assaltou uma farmácia popular na Avenida República. O estabelecimento comercial foi invadido por volta das 20h15 e a proprietária, uma mulher de 35 anos, disse que um rapaz apresentou uma faca e levou R$500 em dinheiro. Câmeras de segurança filmaram a ação e policiais militares identificaram Daniel Roberto dos Santos, de 19 anos, já conhecido nos meios policiais. A vítima reconheceu o acusado em uma foto apresentada pelos militares. A PM já deteve Santos recentemente, apontado como autor de uma série de roubos na cidade. Ele acabou liberado, pois não foi pego em flagrante, mas a Polícia Militar pede que as vítimas ajudem no reconhecimento do acusado. E no Camelódromo de Marília, um assaltante roubou R$2 de uma comerciante. É isso mesmo, R$2. Ainda de acordo com o relato, era o que a vítima tinha em seus bolsos. Ela foi obrigada a jogar o dinheiro no chão por ordem do criminoso. A comerciante contou que por volta das 20h10 foi abordada pela dupla, logo após sair de sua lanchonete que funciona dentro do camelódromo. Após este grande assalto, os criminosos fugiram do local. E no bairro Argolo Ferrão, a Dize prendeu um jovem com drogas. Luiz Felipe Marques da Silva, de 23 anos, foi acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico e guarda de arma com numeração raspada. Policiais ficaram de campana e viram Silva traficando junto com outra pessoa, que conseguiu fugir. Na abordagem, o rapaz acabou fugindo para dentro da favela e foi perseguido até ser detido. O acusado reagiu à prisão e precisou ser contido por vários policiais civis. Com ele estavam 14 pinos com cocaína, 3 porções de maconha e 45 pedrinhas de crack. A droga estava no interior da blusa de moletom e todas embaladas individualmente. Questionado, o indiciado revelou que em sua residência na rua Teodoro Pereira Carvalho Filho havia mais droga. No quarto do indiciado foi localizada uma sacola onde estava um revólver calibre 32 com numeração raspada e 7 cartuchos, além de 31 porções de maconha, 21 pinos com cocaína e R$1.400 em dinheiro. Também foram apreendidos materiais para embalar drogas e anotações referentes ao tráfico. O indiciado seria levado para a penitenciária de Marília. Ainda 2 residências foram invadidas e furtadas na segunda-feira. Um dos crimes aconteceu no Jardim Riviera e o outro no Parque São Jorge. Em comum está a subtração de eletrônicos. No primeiro caso, o imóvel foi invadido durante o dia. A vítima, uma mulher de 44 anos, disse que saiu de casa e ao retornar por volta das 16 horas descobriu o crime. Não houve arrombamento e foram levados um notebook, um iPad e bebidas. A segunda ocorrência foi descoberta durante a noite. Por volta das 23 horas, a vítima chegou em casa e percebeu móveis fora do lugar. Foram levados R$200, uma TV de 32 polegadas, um celular e um videogame. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. E aí, para a gente comentar um pouquinho do caso policial, né? Vamos comentar aqui lá. Eu vou falar dessa primeira manchete que o Rafael estava lendo, que aconteceu lá no terminal. Eu não sei com quem que eu fico dó, do comerciante ou do bandido. Porque eu vou falar, viu, a crise, a situação do jeito que está. Uma pessoa só ter R$2 no bolso, um comerciante no expediente para ser roubado ainda desses R$2, é uma mostra que as coisas não andam bem, não andam bem. E em virtude desse não andar bem, e nós vamos falar hoje de economia, porque queira ou não, é um assunto que envolve o bolso de todo mundo, a pergunta que eu quero fazer, vamos colocar no nosso WhatsApp, que eu quero que as pessoas respondam para a gente no nosso Marília Agora, porque eu quero sentir o público e tem que ser espontâneo. Eu fiz uma pesquisa interna aqui e o resultado da pesquisa
foi 80-20. Só que eu não vou falar o resultado da pesquisa, só vou falar a estatística. E daqui a pouco a gente vai falar. A pergunta que eu quero fazer, se não for preso, o ex-presidente Lula será eleito em 2018? Você, se Lula não for preso, votaria nele? Manda seu WhatsApp 14991686700. A gente vai aproveitar para falar um pouco de economia, vai falar de uma série de questões. Hoje aqui, inclusive, o comentarista em economia, o Ronaldo Arruda, que inclusive está estreando hoje o nosso Marília Agora, vai ser sempre convidado para tratar de pautas importantes, vai falar sobre esse assunto e a gente aproveita, fala de tudo isso e fala, inclusive, da questão da economia, porque, queira ou não, isso é um reflexo também que as coisas não andam bem. Bandido parar para roubar, porque hoje já é o cúmulo do absurdo e muitas vezes as pessoas estão roubando por desespero, de fome. De fome, essa é uma verdade. E daí quando o caboclo vai roubar, ainda rouba R$2 do comerciante. A crise está para todo mundo, né? Até para o bandido aí, está tendo prejuízo, com certeza. Por isso a pergunta, como anda o nível de satisfação do brasileiro, como está você? Quero ouvir sua opinião. Manda aqui pra gente, manda com seu nome também, bairro, que eu quero mandar um abraço. Cidades da região, aqui Pompeia, Garça, Oriente, aqui de Marília, de qualquer canto. Manda aqui, pesquisa hoje, vai ser legal. Eu quero fazer uma interação aqui pra gente sentir o que o telespectador sente e acha de tudo isso. A gente já vai abrir o seu WhatsApp já. Lá, Peruta. Vamos trazer informações agora sobre o Maio Roxo, né? O que seria o Maio Roxo? Uma conscientização importante para você conferir. Confira. Após aderir a campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, o Brasil participa este ano do chamado Maio Roxo. O objetivo é conscientizar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, que incluem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. O Maio Roxo, é uma campanha que foi desenvolvida pela Associação Europeia de Doença Inflamatória, que começou o ano passado. Então, para chamar a atenção dessas doenças, se decidiu que todo mês de maio, monumentos, marcos históricos na Europa e em outros países e cidades do mundo seriam iluminados com a cor roxa para chamar a atenção. E desde então, desde alguns anos atrás, o dia 19 de maio, passou a ser considerado o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias. Isso é importante porque chama a atenção da população e faz com que as pessoas se conscientizem que essas doenças existem e que a gente passe a pensar que, eventualmente, num sintoma, até os médicos, profissionais de saúde também ficam atentos ao diagnóstico. As doenças inflamatórias do intestino, como o próprio nome diz, são doenças que são localizadas no intestino grosso. Mas, por exemplo, a doença de Crohn, ela pode atingir todo o trato alimentar, desde a boca até menos o ânus. A retocolite ulcerativa, que é a outra doença inflamatória, são duas, ela comete mais o intestino grosso, praticamente o intestino grosso. Então, os sintomas são muito variados e são muito inespecíficos. Muitas vezes a pessoa tem diarreia, com presença de catarro, de sangue, outras vezes ela tem emagrecimento, uma dor abdominal não localizada, febre noturna. Então, como são sintomas inespecíficos, a gente tem que se atentar à cronicidade desses sintomas. Então, quando aquilo se torna crônico, mais de 2, 3 meses, vale a pena a gente investigar e não simplesmente tratar o sintoma. E essas doenças, elas são características, elas são mais incidentes em pessoas jovens, entre a segunda e quarta década. Então, quando essa pessoa está praticamente desenvolvendo as habilidades de trabalho, constituindo família, casando, mulheres engravidando, quer dizer, em plena vida social e econômica. Então, elas têm um impacto muito grande na economia dos países, né? Para a gente celebrar o Maio Roxo, nós decidimos, a nossa associação, que é a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD, até fácil o site, abcd.org.br, que é uma ONG, né? Nós temos uma regional aqui em Marília e eu sou o diretor médico dessa regional. E nós decidimos fazer um café com pão de queijo lá na Associação Paulista de Medicina, na PM, ali na Pedro de Toledo, perto do campo do MAC, e que vai começar às 9 horas, a entrada é totalmente gratuita.
e as pessoas vão poder interagir com outras pessoas que são portadoras, familiares, pessoas que estão interessadas em entender o que são essas doenças e fazer realmente uma rede. Eu acho que a informação faz com que a gente se conscientize e faça um diagnóstico mais precoce. Qualquer pessoa interessada realmente de entender um pouquinho como são essas doenças, vão assistir palestras com médicos, com nutricionistas, com a equipe que trabalha, os pacientes, familiares também vão poder se manifestar, acho que é importante. Muitas vezes eles contam histórias de como eles estavam e depois que eles trataram, eles tiveram uma vida retomada e uma vida totalmente normal. Então isso é muito importante, que existe evidência científica que quando a pessoa faz parte desse tipo de associação, ela adere mais ao tratamento. Imagine você, uma pessoa jovem, com um diagnóstico de uma doença crônica que não tem cura. Muitas vezes ela começa a fazer o tratamento, ela melhora. Um jovem melhora, ele acha, eu já estou bem, então eu vou abandonar o tratamento. Por isso que os estudos mostram que até 50% das pessoas que fazem tratamento abandonam o tratamento. Isso a gente chama de aderência ao tratamento. E existem estudos que mostram que quando a pessoa faz parte de associações como essa, interagem com outras pessoas, ela adere mais ao tratamento. E também, então, esse tipo de evento tem um objetivo até, do ponto de vista médico, de aderência ao tratamento. Então, isso faz tem um impacto muito grande na aderência ao tratamento. E muitas vezes as pessoas não percebem o perigo que isso pode causar para a própria vida e causar para a vida dos próximos. Eu posso ser um testemunho vivo, presencial, porque eu fui, sim, vítima de doenças intestinais, gastrointestinais. No ano de 2011 foram os primeiros sintomas, depois em 2013 veio a complicação. Para as pessoas que não sabem, eu já tive uma cirurgia, eu já perdi 50 centímetros de intestino laperoto, devido a complicações. Tá bem mais doenças. magro, né? Sabe? Quase, não, mas não foi agora não, rapaz. Não mistura com a bariátrica, não, pelo amor de Deus. Estou falando que foi antes. Eu lembro dessa fase. Conheci você nessa fase, né? Foi no ano de 2013, na verdade. 14. Onde que em 2011 eu tinha aquela dorzinha, aquele incômodozinho, que falava, isso daí não é nada. Tomava um remedinho de dor. Daí deu uma complicação, passei uma semana no hospital. Fui internado, tomei antibióticos, passei por todo um tratamento difícil, que Deus que me livre, não vou nem comentar porque o pessoal está jantando aqui e a coisa é pesada. E aí o que acontece? Daí que eu passei depois de tudo isso, não fiz o acompanhamento, não fiz isso que eles falam que é tão importante, que chama-se a prevenção. Quando o médico, quando os profissionais promovem um encontro desse e promovem, inclusive, o debate, isso é uma prevenção, porque uma coisa que eu aprendi com a vida é que a dor é sintoma de que algo tem que ser feito. Sabe a mesma coisa quando o celular ou está acabando a bateria, dá aquele apito, vai acabar, vai acontecer alguma coisa. É a mesma coisa no nosso corpo, quando a gente tem uma dor, o corpo está te avisando, é preciso ação, é preciso verificar, Defesa do Então, organismo. é necessário que nós aprendamos a respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa natureza e sentir os sinais que o nosso próprio corpo dá. Porque muitas vezes isso acontecia comigo. Daí eu no médico, o médico também que na época estava me atendendo, inclusive antes do Dr. Fábio, esse grande profissional que me atendeu, o médico aqui, inclusive na época que me atendia, eu não vou declinar nome, porque eu acho que nem é um momento adequado para isso, mas ele falava, toma um remedinho lá, toma mais um antibióticozinho que você melhora. E assim foi se tocando esse problema durante mais 2 anos. 2013, eu passei por um grande estresse no ano de 2012, com o trabalho político, assim, um grande estresse, e esse estresse desencadeou numa diverticulite crônica, que no ano de 2013 provocou um apavoro para mim, para toda a família, porque daí eu comecei a passar mal, ia tomar uma morfina no hospital. Do outro dia, ficava 2 dias internados, não sei o quê. No último dia, a última vez que eu fui internado antes de ser operado às pressas, eu tive uma internação de quase 15 dias, com suspensão total de alimentação, que nem eu falo, agora eu estou emagrecendo pela bariátrica, mas naquela época, eu completei 20 quilos depois da cirurgia que eu emagreci, que é uma outra cirurgia, uma outra coisa, não tem nada a ver com isso outra aqui. situação, né? Mas naquela época,
E eu tive um emagrecimento de quase 40 quilos por causa dessa doença. Cheguei a casa dos 130 e poucos quilos, que isso era peso de adolescência minha, que sempre fui grandão, graças a Deus. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque eu não respeitei os sinais do corpo e na hora que chegou para ver, era tarde. Foi diagnosticada uma diverticulite crônica e eu tive que fazer ressecção de boa parte do intestino grosso. Tudo por quê? Porque os sinais estavam lá, evidentes, e eu não corri atrás. E muitas vezes eu estou fazendo esse alerta para quem está nos assistindo, porque alguém que possa estar me assistindo agora, está com aquela dorzinha, está sentindo e não vai lá, Peruta, no médico. Não vai no médico, é verdade. Não vai no médico. Principalmente homens, né? Tem uma dificuldade grande de procurar um médico. Homem fala, não, isso daí não é nada, isso daí não tem problema, aí tá bom, isso daí é gases. Né? Além de perder boa parte do meu intestino grosso, eu tive que ficar com uma bolsa de colostomia. Para quem não sabe, é aquela bolsinha, gente, que a pessoa faz as suas necessidades naquilo. Eu vivi durante 1 ano com aquilo. Eu lembro dessa fase. Era uma fase muito terrível, e aquilo não é que nem um punzinho, às vezes quando você quer, você até desculpe de onde cai, mas quando você quer soltar um punzinho, uma coisa, você vai lá, vai no cantinho, não sei o quê. Quando você passa por presidente, você não tem controle, é aquela barulheira. Uma vez eu até passei vergonha, tinha uma igreja lotada lá, e eu lá. Mas por que eu estou falando? Porque foi uma experiência que eu vivi. Você brinca, mas é sério, né? É sério, e tudo que podia ter sido evitado, e eu vejo que muitas pessoas chegam onde que eu cheguei, graças a Deus eu estou vivo, porque meu médico mesmo hoje, que fez a cirurgia bariátrica, passou, eu falei, eu fiquei numa maca do hospital com um procedimento cirúrgico que durou quase 8 horas. Ele falou, agradeça a Deus por você estar vivo. Com o seu tamanho, com o seu porte, o período, tanto de tempo que você ficou com o corpo sob anestesia, porque as pessoas não sabem. A anestesia você toma no hospital, acho que cirurgia é brincadeira, não é brincadeira não, toma uma anestesia lá e vai indo. Então, por que eu falei tudo isso? Para você, se for possível, dá para colocar o quadro só onde está o convite, falando dos convidados que vai estar aí, Bruno? Por favor, naquele quadro roxo, onde tem os inscritos, vá lá na Associação Paulista de Medicina, vai ser nesse sábado, vai ter um café da manhã para te receber lá. Esse daí é o Maio Roxo, doenças inflamatórias intestinais, vai tratar de doenças de Crohn, colite ulcerativa. Vai ser um café da manhã que vai ter especialistas, um dos melhores profissionais de todo o estado. Vai estar lá e juntamente com a sua equipe para te receber. Quero fazer esse convite. Faça esse desafio e faça a luta por sua saúde. Se cuide. Aproveite que esse é o momento de debate. A gente já esteve falando esses dias do Maio Amarelo, sobre a prevenção do trânsito, os cuidados que tem que se ter. Nos meses de outubro, a gente fala do câncer, o combate ao câncer que é importante. Novembro, câncer de próstata. E agora é da hora de tratar da nossa barriga, do nosso sistema digestivo. Participe. Entrada franca, ninguém paga nada e você pode salvar a sua vida e a sua saúde. Tá joia? Fica um convite especial. Um grande abraço do Dr. Fábio Teixeira, o homem que foi responsável por salvar minha vida 2 vezes, porque depois eu tive que desfazer essa bolsinha, então foram 2 procedimentos cirúrgicos, 2 vezes que eu quase perdi minha vida. Na última vez eu fui parar numa UTI, e eu sei que é uma recuperação numa UTI, quem já passou por isso sabe o que é também, e tudo por quê? Tudo que podia ser evitado com uma simples prevenção. Eu fico com muita honra de ser amigo do Dr. Fábio, para ele ter salvo minha vida e poder divulgar esse trabalho que é muito importante em Marília. Por isso que eu faço esse desafio a você. Cuide de sua saúde, cuide do seu corpo, respeite os sinais do seu corpo. Faça isso, tá? Antes da gente chamar a próxima, coloca aí de novo o telefone, o WhatsApp. O que você acha que vai dar essa pesquisa, hein, Laperuto? Você acha que o povo vai falar? O povo é coerente, o povo acho que ninguém aguenta mais, suporta mais pessoas envolvidas aí com escândalos políticos, né? O Lula é uma dessas pessoas, a Dilma, o Temer, o Aécio. Mas será que o povo vai conseguir provar alguma coisa? Não é questão de provar, eu acho que é questão de tem muitas evidências e o retrocesso é você agora pensar no novo, né? Se você retornar ao Lula, retornar aí a Dilma, ter essas pessoas de novo no poder, eu acho que é retrocesso. Então tem que pensar em coisa nova, coisa boa, porque tem muita gente aí na fila e esperando a sua oportunidade para fazer um Brasil melhor, né, Fábio? E a pergunta é, continue participando, 991686700, se o Lula não for preso, se não for nada comprovado com ele, ou ele não for condenado em segunda instância até lá, você votaria em Lula para presidente? Você acredita que Lula seria o novo presidente do Brasil? Já já nós vamos falar de economia e o economista, inclusive, que vai ser nosso convidado, comentarista de economia, o Ronaldo Arruda, vai falar sobre economia, números de mercado e a pergunta vai ser essa.
Será? Conto com sua participação. Vamos falar de alimentação e vamos falar de um trabalho especial aqui na cidade de Marília, uma aula aberta que o Senac realizou, um show de gastronomia. Ai, os gordinhos sofrem. Mostra. O Senac de Marília realizou uma aula show para ensinar aos jornalistas da cidade 2 receitas de risoto no laboratório de gastronomia. Nossa intenção é mostrar um pouco o jeito Senac de educar, né? É uma instituição que está trabalhando com educação profissional há 70 anos, mais de 70 anos, e o Senac aqui em Marília, ele está presente há 66 anos, né? E é a forma que a gente tem de mostrar como que as aulas acontecem nos espaços educacionais. Então, nada melhor de conhecer é experimentar, né? Experienciar, que é uma forma que a gente trabalha muito com o aluno. É trabalhar uma metodologia ativa, onde o aluno seja protagonista, onde ele coloque a mão na massa, onde ele pensa sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então, que a gente procura estimular através desse fazer profissional, algumas competências, né, como o empreendedorismo, a cidadania, um embasamento técnico-científico, mas também pensando nessa responsabilidade social e empreendedora, né, que a gente tem que formar. Então é por isso, é para vocês experimentarem e conhecerem um pouco da nossa forma. O docente Caio Matos, em poucos minutos, reproduziu parte do trabalho desenvolvido nos cursos e ensinou aos jornalistas um risoto de tomate seco com queijo de búfala e um de palmito com queijo de nó. O risoto, eu acho que ele é uma boa pedida. O estado de São Paulo como um todo, e Marília não fica, claro, de fora, tem bastante influência da cozinha italiana, né? Então a cozinha da avó de domingo de manhã, que tem massas. Então o risoto tá um clima meio friozinho, né? Então acho que ficou uma saída muito legal aí, uma coisa até fácil para quem quiser praticar em casa, fica uma coisa bem tranquila de se fazer. Eu gosto muito de colocar o aluno para colocar a mão na massa. Eu até brinco com eles, falo, poxa, isso aí eu já sei fazer, então eu quero que você faça, quero que você aprenda errando, né? Que eu acho que é a melhor maneira do aluno aprender. Ah, eu errei, não, então pera lá, vamos consertar tudo isso, né? Então eu gosto muito disso, essa troca de informações, o aluno pergunta, o aluno conta história, eu conto uma história para ele, então a gente leva como um aprendizado para ambas as partes. Então eu gosto muito disso. O Senac oferece diversas opções na área da gastronomia. Há cursos para iniciação, básico e específicos, como cozinha italiana. Eles podem sim procurar a unidade, né, até para conhecer os espaços que a gente tem. Nós temos diversos laboratórios, não só de gastronomia, mas como assim na área de enfermagem, de massoterapia, podologia, meio ambiente, farmácia, tecnologia da informação. Então assim, a gente tem diversos laboratórios, além das salas convencionais, né? Hoje a nossa estrutura é mais ou menos mais de 4.000 metros quadrados de construção. Então quem tiver interesse em nos conhecer, vem até a unidade, né? Tem a equipe do atendimento que pode apresentar todos os cursos que a gente trabalha, as áreas. E também pelo site, né, que é www.sp.senac.br/Marília. Aí já direciona aqui para a unidade também. Ou pelo telefone, né, que é 3311-7700. Tá, então, né, esse debate, esse encontro, né, dos jornalistas ali no Senac de Marília, tendo esse contato também com a gastronomia, que é muito importante, ali fazendo os pratos. Muito bacana essa visita aí do pessoal da imprensa hoje no Senac de Marília. Vamos trazer informações sobre a sessão da Câmara de ontem. Tivemos 4 projetos de lei aprovados, alguns debates, né, algo discutido ali pelos vereadores. Aliás, o que chamou a atenção também foi uma discussão levada pelo vereador Marcos Rezende à Câmara Municipal, referente às cartilhas distribuídas pelo MEC, algumas escolas municipais, também escolas estaduais aqui de Marília, trazendo ali informações, né, sobre sexualidade, aquela questão dos gêneros, né, e também de religiões africanas, o que gerou um grande debate ali, uma comissão foi formada e isso deve ser discutido também com o secretário municipal de educação, o Roberto Cavallari, nos próximos dias, juntamente com os vereadores. Mas você confere então um resuminho da sessão de ontem, confira. 16ª sessão ordinária do ano aprovou 4 projetos de lei que estavam em pauta. O primeiro de autoria do vereador Marcos Rezende, denominando a Avenida Maria Fernandes Cavallari prolongamento e Rua Ângelo Marconato as vias públicas que margeiam o condomínio residencial Arezzo 1. A família Marconato é uma família tradicional na nossa cidade. Sou Ângelo Marconato,
Ele veio para cá em 1900 e teve como irmãs a senhora Amábile, Hermínia, Maria, Maximiliano, João Antônio, Ferdinando Marconato. Foi casado com a dona Hermínia Sestari Marconato e teve 6 filhos: o Romildo, o Arcílio, a Rosa, a Aparecida, Antônio, Maria e Oswaldo Belino. E também 13 netos, bisnetos e tataranetos. Adquiriram a primeira propriedade, o sítio Santa Rosa. Foi desbravador e implantador da atividade cafeeira aqui em Marília, pela qualidade dos nossos solos, um clima favorável. Foi responsável pela implantação e desenvolvimento, crescimento e geração de empregos e riquezas para a nossa Marília e a nossa região. O seu Ângelo Marconato foi, acima de tudo, um visionário, um trabalhador que contribuiu para que Marília tivesse esse desenvolvimento, essa pujança. Aprovado em segunda discussão, vai à sanção. Também do vereador Marcos Rezende, foi aprovado o projeto de lei que coloca nome em ruas do condomínio residencial Arezzo 1. 6 ruas foram batizadas com os seguintes nomes: Rua Henrique Desotti, Rua Marinete de Souza Melo, Rua Murilo Penitente, Rua Maria Nilza dos Santos, Rua Josué Panísio e Rua Antônio Benetti. O vereador subiu à tribuna e falou dos homenageados. E o seu Henrique Desotti, ele foi natural lá da cidade de Ubirama, conhecida como Lençóis Paulista. Nasceu no dia 10 de fevereiro de 1922. Ainda criança, veio com os pais aqui para Marília e casou-se com a senhora Rosa Barreto Desotti, que constituiu essa família maravilhosa. Denominamos a Rua Marinete de Souza Melo. A Marinete, minha amiga pessoal, com quem tive a chance de conviver por muito tempo, está aqui o seu filho, o Wellington de Souza Oliveira, a nora, a Joyce Carrijo Oliveira. Sua mãe foi uma mulher guerreira, esplêndida, exemplo de vida. Ela foi nascida em 26 de dezembro de 1963, portanto partiu daqui precocemente, nasceu na cidade de Oswaldo Cruz e mudou-se depois para São Paulo, junto com seus pais. Ali ficou por muitos anos e, ao completar já a sua maioridade, casou-se com o senhor Aparecido de Souza Oliveira e logo mudou-se para Pacaembu em 1985. E um ano depois mudou-se para Marília, para ficar mais perto dos seus pais, que também tinham vindo de mudança de São Paulo para Marília. Então se estabeleceram ali no bairro Jardim Fontanelli, onde viveu até o final da sua vida. Murilo Penitente nasceu em Marília, 19 de dezembro de 1990. Partiu precocemente também, nos deixou muito novo. Filho de Míria do Nascimento Benetti Penitente e Adalberto Rodrigues Penitente, irmão de Manuela Penitente e Manolo Penitente. Faleceu no dia 1º de agosto de 2011, aos 20 anos, dentro do Yara Clube, se preparando para treinar taekwondo. E eu me lembro desse dia, Valderício, que o Nelson veio contar dessa tragédia que aconteceu com o seu neto, quando foi vítima de um ataque cardíaco. Maria Nilza dos Santos, ela teve como filha a dona Maria Luzinete Euclides dos Santos, o filho Luiz Euclides dos Santos, a neta Denise Lopes da Silva, o genro Josué Lopes da Silva e seu genro Benedito Teodoro da Silva, seu dito ali do aeroporto, que é uma figura emblemática na nossa cidade, um líder comunitário de muita relevância para a nossa cidade e que nossa cidade se orgulha.
da família de vocês. A dona Maria Nilza dos Santos nasceu em Igreja Nova, Alagoas, em 2 de dezembro de 1928. Casou-se aos 22 anos com o senhor Tacílio Euclides e foi criado nessa cidade, nesse estado. Tiveram uma filha, Maria José, a qual faleceu ainda bebê. Lá, ambos trabalhavam na lavoura, vindo posteriormente para o estado de São Paulo, na busca de melhores condições de vida. Tiveram 5 filhos, Maria Luísa, servidora pública falecida, Maria Luzinete, servidora pública aposentada, Manuel, servidor público, Luiz, tradutor, e Maria Teresa, também servidora. A família chegou em dezembro de 1968, com muita dificuldade também, mas com muita determinação e perseverança que caracterizam essa família, porque eu conheço muito o seu Dito, sei que é um homem guerreiro, e essa imagem e essa determinação do seu Dito contagia, eu tenho certeza, a todos vocês. Josué Panísio foi nascido em 7 de março de 1950, natural de Cornélio Procópio, filho de Caetano Panísio e Ana Turora Panísio, faleceu em 5 de julho de 2011. Foi casado com a senhora Osélia, e dessa união tiveram 4 filhas, a Valéria, a Rosimeire, a Tânia e a Andréia, hoje todas casadas e residentes aqui na nossa cidade. Seu Josué dedicou grande parte da sua vida com o transporte público, transportando vidas, trabalhou na empresa circular de Marília, empresa de ônibus José Brambila e na antiga empresa de ônibus Silvatur, onde trabalhou por quase 20 anos, falecendo ainda quando era funcionário dessa companhia. O Antônio Benetti, nosso amigo, também precocemente ele nos deixou aqui aos 69 anos, porque hoje 69 anos, senhor presidente, é uma criança nos atuais níveis que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta. 69 anos é uma criança. Não é? Nos deixou ainda criança, vítima de uma embolia pulmonar, era casado com a dona Elza Benetti, onde formaram uma história de vida com mais de 40 anos de união. Não é? Hoje dizer 40 anos, afirmar 40 anos de vida em comunhão, não é qualquer um que suporta uma vida em 40 anos de união. E aqui vai os nossos parabéns. Da união de Antônio, do Tonico, e da Elza vieram os filhos Vanessa, Arley, Valéria e Camila, e os netos Cauã, Júlia, Sofia, pequenos gêmeos. Formado no Senai aos 22 anos de idade, atuou como mecânico de bombas injetoras, tornando na cidade conhecido e querido pelos caminhoneiros e profissionais da área, que requisitavam sempre o seu serviço, porque era competente. Só para terminar, senhor presidente, era competente, era dedicado e tinha compromisso, por isso era querido e respeitado. Seu sucesso na cidade se deve ao orgulho e muito respeito pelo cliente, onde construiu um enorme ciclo de amizade que se sentiu muito com sua partida. E tá aí o nosso respeito às famílias que foram homenageadas pela Câmara Municipal. Lembrando que toda segunda-feira você tem a sessão da Câmara aqui na cidade de Marília e também pode acompanhar os resumos pela TV Câmara no site da TV Câmara Municipal. Lembrando que as informações que são exibidas aqui na TV Sol, as participações inclusive das reportagens da TV Câmara, é do site da Câmara Municipal, inclusive que estão disponibilizados nas redes sociais, no YouTube, e todos têm acesso, né? Todas as TVs têm acesso. Inclusive, gente que anda questionando isso daí, da apresentação dessas imagens, que são públicas. Nós gostaríamos de ter mais respeito dos veículos de comunicação, inclusive aqueles que denunciam, né, que haveria alguma irregularidade. Está lá o material. Se não usam e não exibem, é porque não querem.
é que estavam acostumados a mamar dinheiro público para falar a favor do município. Como aqui nessa emissora não entra R$1 de dinheiro público e nós mostramos o que acontece de bom na cidade, muita gente fica revoltado. Fazer o quê? Faz parte da democracia. Falando em democracia, vamos falar um pouco, vamos mostrar ele nosso convidado. Quero agradecer ao Ronaldo Arruda, que é economista, fala aqui inclusive de finanças, é empresário e vai ser hoje nosso analista e a partir de hoje participando para falar aqui inclusive sobre os impactos da economia na atualidade. Antes dele falar, vamos mostrar a primeira reportagem e vamos falar como o Brasil viveu o impacto da instabilidade, o que provocou na nossa economia. Essa mudança que o Brasil, inclusive, vive recentemente, como isso impacta os nossos bolsos. E eu vou pedir para a produção, durante toda a matéria, pode deixar o nosso WhatsApp aqui na tela, 14991686700. Você, se Lula não for preso até lá, votaria Luiz Inácio Lula da Silva? Muitas manifestações estão chegando a favor e contra. Eu quero saber da sua opinião. Pode mandar para a gente, 14991686700 e vamos falar já de política nacional aqui no nosso programa. Mas antes, os impactos que a economia já provocou aqui no Brasil com toda essa crise política. Veja. Os brasileiros discutem o futuro cada vez mais incerto do país. O clima é de incerteza um dia após a declaração do presidente Michel Temer afirmando que não vai renunciar. A minha reação foi um pouco meio perplexa com a situação que está acontecendo no nosso país. E eu acho que o país tem que apurar se isso é verdadeiro ou falso. E se for verdadeiro, ele tem que ser penalizado. Se for falso, procurar os culpados e resolver isso, né? Tudo dentro da justiça. Em busca de soluções, alguns relembram o passado. Quando o presidente era militar, não estava acontecendo isso. Quando passou a botar civil para a presidência, aí o problema foi todo aí. Já começou por ali. Ele dá tudo errado, no meu ponto de vista. Nesta sexta, Temer tem reuniões marcadas e segue uma agenda que parece ter sido montada para destacar que ele mantém a autoridade. Na véspera, o presidente descartou a possibilidade de renunciar depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito contra ele. Temer é acusado de ter dado seu aval ao pagamento de propina para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E aí toda essa situação acabou sendo provocada e vamos perguntar, o Brasil está perplexo e parece que a economia também. Ronaldo Arruda, como fica essa situação e o Brasil, economicamente falando, como que ele encara esse momento? E a gente quer agora começar a dar os primeiros passos para se recompor financeiramente, economicamente, entra numa valeta de uma crise sem precedentes na história e que, inclusive, pode interferir no futuro de todos nós. Já provoca um desemprego de 13 milhões no país, dados estarrecedores da economia, agora estouro da Bolsa. Desde 2008 a gente não via coisas tão sérias acontecendo economicamente. Eu gostaria que você, em outras palavras, analisasse. Está difícil para o Brasil nesse momento? Como que está a situação na economia? Boa noite. Boa noite, Conte. Boa noite, Laperuta. Boa noite, amigos de casa. Realmente a gente está passando por um momento aí meio turbulento da economia, principalmente com esses acontecimentos políticos que tivemos aí na última sexta-feira. Michel Temer ele foi grampeado, diz ele, por gravações clandestinas da família Batista, dona da JBS, e aí fica meio que difícil de você não acreditar que ele estava passando aí verba aí para Eduardo Cunha para dar uma cessada aí nessa questão da Lava Jato. E isso, das relações, né? Das relações, exato. E isso logicamente que deixa todo o cenário econômico, político completamente aí num marasmo total. O que acontece? Quais os grandes impactos, principalmente economicamente falando, para as empresas também? O investidor internacional, principalmente, ele vai deixar de colocar dinheiro no país, né? Um país onde que não está tendo nenhuma estrutura econômico-financeira. Já acabamos no ano passado de tirar a presidenta Dilma através do impeachment e agora esses acontecimentos aí, justamente no período em que a economia dava sinais aí de avanço. Lembrando que nós vimos aí desde 2010, 2011 com
um PIB praticamente medíocre, onde que nós chegamos no fundo do poço. Nos últimos 2 anos estão cavando mais um pouquinho do fundo aí, né? Um crescimento nulo do PIB. Hoje, o crescimento que era previsto em torno aí de 1 a 2% do PIB para esse ano, economistas já dizem crescimento praticamente nulo. Então, isso dificulta a geração de empregos, isso dificulta um pouco a questão do dinheiro disponível, principalmente no mercado. E a consequência que nós temos aí. Falando agora sobre a questão política, né, nós sabemos que temos agora o julgamento da cassação, né, também da chapa Dilma Temer. Né? Se for cassado, o Temer não precisaria nem mesmo do impeachment, né? Ele já sairia e teríamos uma eleição indireta lá no Congresso, né, definida ali pelos senadores e também deputados. Rodrigo Maia também é um nome. Também aqui tem o Meirelles, né, sendo possíveis aí que assumiriam talvez a presidente da República. O que você acha? Claro que ainda tem a eleição do ano que vem, a questão do Lula, se for preso ou não, isso aí mais futuramente a gente vai ter que pensar. Mas de imediato, agora já em julho, né, seria a nova eleição. O que você acha que vai acontecer? Você acha que teremos uma eleição indireta ou direta já? A única alternativa do Temer é aprovar essas medidas que eles estavam colocando aí na reforma previdenciária ou na reforma trabalhista para tentar se manter aí e dar um fôlego de ânimo aí no governo. Se ele não conseguir isso, né, que não está conseguindo já a maioria na Câmara, alguns dos seus aliados já estão saindo já do Ministério de Temer, consequentemente, o que é mais previsto aí, nós caminharmos aí para as eleições indiretas. O que seria isso? As eleições indiretas são 3 sessões de votação e aí vai ser escolhido por maioria dos votos entre os deputados e os senadores que nós temos lá em Brasília. Tudo se caminha para isso se Temer não fizer uma mágica e um milagre econômico aí de atrair investidores, de continuar o crescimento e de continuar na geração de emprego. Mas se torna difícil. Se torna difícil porque nós já vimos aí num período aí de recessão aí de muitos anos, principalmente econômico-político, e agora com esses acontecimentos aí, Temer vai ter que ser muito audacioso nas suas alternativas, aí na sua administração, para fazer com que realmente o emprego volte, com que a confiança no país volte, com que o investidor continue gerando emprego, renda, abrindo empresas no cenário econômico aí em nível brasileiro. Bem, a gente sabe que para ele fazer essas reformas, como você colocou, ele depende de maioria, 2/3 do Congresso, e que é algo praticamente impossível, porque nem a base aliada está sustentando direito, e ainda mais os votos que ele não tem de aliados para fazer essa conjuntura. Dentro desse processo democrático, a gente tem que seguir a Constituição, e nem seria Henrique Meirelles lá, Peruta. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na fala, porque hoje, dentro da escala, a Constituição ela trata que são os líderes dos poderes. Então, na sequência, logo após o Temer, viria Rodrigo Maia. Mas, como ele também é uma parte, já temos um consenso do STF que fala que quem tem envolvimento, quem é partícipe de esquemas de corrupção, não pode seguir a linha sucessória. Então, automaticamente, Rodrigo Maia não viria. Aí, quem que assume? A maior autoridade do Judiciário. Hoje, do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia seria nova presidente para convocar em até 120 dias as eleições. Por isso a minha pergunta, e ele, Lula, você votaria, escolheria nele? Vamos para as participações aqui. O Sueli do Jardim Guarujá não votaria no Lula. Quem também participa com a gente, que eu estou aguardando, final do telefone 5445, não votaria no Lula de maneira nenhuma. Esse PT não merece nenhuma credibilidade. Hoje está difícil encontrar no meio político alguém que seja à altura de cargos públicos. Essa é a participação de 2 internados. Tem mais um aqui também que já está participando junto com a gente. Então você pode mandar sua opinião, 14991686700. Antes da gente vai falar, vamos falar da dupla dinâmica. Olha aqui, esse é o Wesley, Joesley, Linesley, Wesley não sei o quê, mas que a dupla Safadão provocou. Inclusive, a coisa não está dando tão certo, porque a JBS, que tem os irmãos aqui, inclusive, o não sei que Batista, né, que eles falam. Estão falando, né, que foi o... Irmãos Batista. Primeiro foi o Wake, depois o irmão Batista. Já estão falando para o Amado ficar esperto que a coisa vai chegar dele. A JBS
teve queda. Ontem chegou a 35% e hoje está vindo ladeira abaixo. A coisa está feia para o conglomerado empresarial que provocou toda essa situação no Brasil e que ganhou muito dinheiro com a delação de Temer. Veja. As ações da gigante JBS no centro do escândalo que ameaça a permanência do presidente Michel Temer afundaram nesta segunda-feira na Bovespa, com perdas que chegaram a superar 20%. Às 13h03, o título JBS perdia 18,48% a R$ 7,10, depois de perder 21%, enquanto o índice Ibovespa, principal indicador da Bolsa, caía 2,20%. As ações JBS caíram 9,68% na quinta-feira, na primeira sessão após as revelações da delação de um de seus proprietários, Joesley Batista, comprometendo Temer. Mas na sexta-feira as perdas foram limitadas a 1,52%. Após o fechamento dos mercados, a Comissão de Valores Mobiliários anunciou a abertura de 5 processos administrativos contra o grupo. As suspeitas, entre outras coisas, de uso de informação privilegiada nos mercados de câmbio e de ações. Temer acusou no sábado Joesley Batista de ter cometido o crime perfeito, porque, consciente do caos que provocaria a gravação de uma conversa com o presidente, obteve benefícios milionários em menos de 24 horas ao vender ações e comprar milhões de dólares antes dos mercados afundarem na quinta-feira. Tá aí a situação que a gente viu. Bem, diante desse cenário, a gente estava até falando, debatendo aqui, inclusive até o Lapirito falou que a sua sugestão que o Meirelles iria como um candidato. Uma futura eleição indireta, ele poderia concorrer, né, como candidato não às sucessório, eleições. não sucessório. É que a linha sucessória, lógico, vem aquilo que a gente falou. Ou o Rodrigo Maia, se ele for impedido pelo STF, Carmen Lúcio. E que provavelmente vai ser quem vai conduzir todos os processos. Para a gente encerrar, Rodrigo, tem 1 minuto e meio, eu quero sua consideração. Mediante tudo isso que nós estamos vendo, Lula é candidato e se não for preso até lá, pode ser o novo presidente do país? Pode ser e é um grande candidato aí que corre por fora aí na luta presidencial, aí na corrida presidencial para 2018. Isso favorece muito ao PT, né? Isso praticamente, hoje na Câmara do Senado, a Lindeberg Farias, a Gleisi Hoffmann, eles fizeram de tudo para impedir o andamento das reformas que estavam havendo, que é a salvação aí de Temer. Mas isso favorece muito a oposição, né? Sem dúvida nenhuma, Lula é um nome forte para 2018 que corre aí por fora. Mas vamos acreditar que até 2018 surjam novos candidatos, surjam novos nomes competentes aí para assumir o cargo e dar novos rumos ao Brasil e novos rumos à economia. Lula não ganha nem para vereador, esse cara nunca mais, fora PT, final do telefone 4866, está escrevendo o nome da O problema é que aqui no estado de São Paulo, também nessa região sudeste do país, né, sul-sudeste, dificilmente o Lula conseguiria vencer as eleições. Mas se você for subir um pouquinho ali para o norte, né, ali depois Tocantins, um pouco mais adiante ali, você vai ver que só dá PT. Né? É complicado, uma eleição ficaria muito acirrada hoje o Lula como candidato. Mas não seria, na minha opinião, não será candidato. Lula será aí, detido ou até mesmo preso antes das eleições de 2018. Bem, a gente vai aguardar qual vai ser os próximos passos. Carlos Rocha Andrade, do bairro Fernando Mauro, obrigado aqui pela companhia e pela opinião. A discussão vai ser muito grande, lógico, vai dar muito o que falar. Só para a gente encerrar rapidamente, é o que eu falo. Reinaldo Azevedo falava muito disso, porque para quem não sabe, Reinaldo Azevedo foi o entregue de hoje em Relações Premiadas, teve um programa na Jovem Pan. Na verdade vazou um áudio de uma discussão, mas teve também, não está na delação premiada não. Não delação premiada, estava no meio até vou explicar para o nosso telespectador para saber o que aconteceu. Ele estava numa conversa junto com a Andréia... com a irmã do Aécio. Isso. A Andréa Neves. Né? Falando mal da e Veja. Acabou pegando ele falando mal da Veja, de uma matéria que ele acabou participando ali da Veja em relação ao Aécio Neves, disse que a matéria seria nojenta e também falou mal do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Então ele acabou ficando ali em maus lençóis. E por esse motivo ele pediu a conta, né? Ele saiu da Veja, ele acaba tirando o blog dele da Veja e também não estava no ar hoje pela Jovem Pan. E fica agora essa questão, será que ele volta ao ar ou não volta ao ar, o Reinaldo Azevedo?
Tá aí, inclusive, essa fala. Desculpa pela pressa que eu acabei me confundindo. É que eu vou dar um impeachment agora. Ponto. Deu um impeachment aqui no meu diretor de imagem, o Lambari tá me deixando louco. Deu um impeachment. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Só para a gente encerrar, é um raciocínio bem claro. Como houve toda essa mistura da classe política, o que acontece? Pegou todo mundo que era PT, falaram que era mal do PT, e o outro lado inteirinho também cometeu errado. Na camada popular, mais grande da população, qual que as pessoas, já que tudo é a mesma coisa, vão votar em quem beneficiou o povo. Por isso que Lula lidera as expectativas, por isso foi minha pergunta. A gente vai trazer mais vezes esse debate para falar sobre esse assunto e ver qual vai ser o comportamento do eleitorado diante dessa situação. Lopes, obrigado pela participação, até a próxima. Eu que agradeço, Fábio, Conte e Laperuta pela oportunidade. Não dá tempo da previsão, não vai chover esse resto de semana, a gente agradece, Laperuta, muito obrigado. Obrigado, Fábio Conte, a gente volta então na próxima, amanhã já, com mais informações com o nosso Marília agora. Até mais, tchau, tchau. E pelo menos uma vez por semana, toda terça, o Ronaldo está aqui, se for possível, Ronaldo. Pode ser? Possível. Marcado? Toda Marcado. terça-feira a gente vai falar de política nacional, porque as eleições estão aí e a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso país. Obrigado por sua companhia. E amanhã tem muito mais do seu Marília agora. Tchau, pessoal.